Olá, dando continuidade à nossa conversa sobre o tarô, vamos falar um pouquinho sobre os arcanos maiores e menores, mas de forma ainda genérica, tá bom? Sem entrar na particularidade de cada carta, na simbologia contida em cada uma, no significado de cada uma delas. Os arcanos maiores, eles dividem em 3 segmentos. Por que eles se dividem em 3 segmentos? Porque os arcanos maiores, eles mostram a nossa caminhada aqui na Terra, o nosso desenvolvimento espiritual, certo? Então, vamos lá. O primeiro segmento começa com o mago, a primeira carta, e vai até o 7, a carta do carro. O que significa isso? Não vou falar, como eu já disse, sobre as cartas que estão entre as duas, tá bom? A carta 1, já falei sobre ela na nossa primeira conversa. Chego aqui, eu me tornei criadora, vou criar vida. E tenho em mãos tudo aquilo que pode me auxiliar nessa criação, certo? E vai até o 7. A carta 7 é o carro que simboliza movimento. Então, a partir da carta 7, eu vou do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aprendendo. Aqui, desse aprendizado que eu fiz, eu vou partir para a ação, para o movimento, que é a carta 7. O segundo segmento vai da carta 8, que é a justiça, até a 14, a temperança. Justiça, temperança. Na justiça, eu estou me movimentando, eu estou agindo de acordo com o aprendizado que eu adquiri lá atrás. E venho até aqui a 14, que é a temperança, que é uma outra escolha que eu vou fazer. Mas essa outra escolha que eu vou fazer é de tudo que eu amadureci nessa jornada, certo? Eu vim caminhando, saí de lá do 1, onde eu fui aprendendo como uma criança, aprendiz aqui na Terra, certo? E cheguei aqui no 14, onde eu amadureci todo esse aprendizado que eu fiz ao longo da trajetória. E vou partir para uma outra etapa. Qual é a outra etapa? Começa aqui no 15, que é a carta do diabo. E vai até a 21, que é o mundo. Aqui, a 15, a carta do diabo, eu estarei fazendo uso do meu amadurecimento, né? E como eu vou fazer uso deste meu amadurecimento? Eu estou lançada no mundo, que é esta carta, o diabo. De tudo que eu aprendi, de tudo que eu amadureci, eu vou fazer as minhas escolhas. Eu estou no mundo real, certo? E é o momento de eu pôr em prática todo o meu conhecimento, fazer bom uso desse conhecimento. Vamos falar dessa questão de bom uso ou não do conhecimento um pouquinho mais para frente, para chegar até aqui na carta do mundo, a carta 21, onde eu dominei a mim mesma. Em primeiro lugar, dominei a mim mesma, por isso que a figura está centralizada, está no centro do círculo. Eu dominei a mim mesma, me despi de toda a roupagem, no sentido de deixei para trás tudo aquilo que não agrega, tudo aquilo que não tem valor, certo? Adquirir controle sobre as forças da natureza. Esse controle sobre as forças da natureza é tudo aquilo que influi em nós. Estamos aqui na Terra, estamos sujeitos a tudo isso, tá bom? E aí, nós vamos falar do louco, que é a carta não numerada. Alguns tarôs, como eu já falei anteriormente, até numeram, mas essa carta não é numerada. Por que essa carta não é numerada?
Os arcanos maiores, eles falam da nossa trajetória, dos nossos erros, dos nossos acertos, da nossa caminhada, da nossa evolução espiritual aqui na Terra. Então, num jogo, dependendo da posição que esta carta cair, eu falo num jogo, dependendo da posição que esta carta cair, quando nós estamos usando a tarologia, quando nós estamos fazendo uma leitura do ser humano, dependendo de onde essa carta cair, ela pode significar que a pessoa aprendeu, ela está pronta para avançar, ou pode significar que ela precisa rever alguns aspectos. Ela precisa retornar um pouco para aprender a assimilar aquilo que, porventura, ela ainda não conseguiu captar, tá bom? E estes são, de forma genérica, os 22 arcanos maiores. Aí as pessoas perguntam, qual é a melhor, qual é a pior carta do tarô? Gente, não existe isso de melhor ou de pior. Qual que tem a melhor energia ou a que tem a energia melhor? Todas as cartas se equivalem. O que vai valer é o uso que a pessoa estiver fazendo daquela carta. Para muitos, a melhor carta do tarô é a carta 19. Qual que é a carta 19? É a carta do Sol. Né? O que é o Sol? É brilho, é luz, é tudo aquilo que nos facilita. São todas as facilidades de vida, elas podem estar aqui, na 19. 1 e 9 é o ser diante de todas as possibilidades, é o ser. O 1, a autoridade, com o 9, que é o amor universal. Então, todas as possibilidades estão aqui nessa carta, todas. É uma carta, depois nós vamos falar um pouquinho das cores também, uma carta cheia de vigor, é uma carta que tem a predominância do amarelo. O Sol emite raios nas cores vermelha, verde. Nós vamos falar sobre tudo isso. Então, é uma carta de renovação, de criatividade, de mental, inteligência. Mas se a pessoa não estiver usando bem esta energia, o que acontece? Esta é a típica carta das pessoas que se perdem pelo próprio brilho. O brilho cega. Se você olhar muito para o sol, ele vai ferir seus olhos. Então é assim uma pessoa, Sol, certo? Ela pode se deixar envolver de uma tal maneira pelo próprio brilho que vai chegar à cegueira. Essa é a carta de perigo. Nessa situação, ela se torna um perigo. Porque a pessoa, às vezes, ela se torna tão prepotente, arrogante, que ela não olha quem está à sua volta. Esta carta, embora uma carta fantástica, é também a carta que sinaliza os maiores tombos que a pessoa pode levar na vida, dependendo de como ela estiver fazendo uso dessa energia. Para outros, a pior carta do tarô é a carta do diabo. Esta carta do diabo, se nós estivermos fazendo previsão, é uma carta que simboliza inveja, pode até simbolizar, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, pode simbolizar feitiços, magias, uma série de coisas. Mas é uma carta também altamente positiva se a pessoa souber usar bem essa energia. Porque é a carta da ambição. Se você não tiver ambição, por mínimo que seja, não é aquela ambição desmedida de querer abraçar o mundo com as mãos. Mas se você não tiver ambição, você vai sair do lugar onde você está? Não. Se você não vivenciar o mundo, você vai adquirir conhecimento, porque a carta do diabo, desculpem, é a carta que simboliza o mundano, o mundo, os prazeres. Se você não tiver prazer na vida, se você não vivenciar o lado mundano, o que você conheceu? O que você aprendeu? Né? Então não existe isso de melhor ou pior carta. Todas as cartas se equivalem. O que vale mesmo é
o uso que cada pessoa vai estar fazendo, tá bom? O 1 é o mago, né? Essa carta aqui, olha, em cima da mesa estão todos os instrumentos para nós criarmos vida. Se a pessoa não conseguir sair do lugar, se a pessoa ficar presa a emoções, a sentimentos, porque essa carta aqui é uma carta que diz que nós ainda trazemos muita coisa do nosso passado espiritual. Se a pessoa não conseguir se libertar de tudo isso, vai adiantar? Não, ela não vai criar. Ela vai passar pela vida sem nada ter feito. Agora os arcanos menores. Os arcanos menores são 56. Eu preciso usar todas as cartas? Eu preciso usar 78 cartas? Vai do domínio que você tiver do tarô. Vou falar por mim. Eu, quando comecei, eu usava 78 cartas. Eu usava as 22 para fazer a leitura principal, o jogo principal. E quando partia para perguntas e respostas, eu usava os arcanos menores. Eu tinha maior facilidade para responder através do uso desses arcanos. Então, não importa, pode usar apenas os 22, pode usar 78, tá bom? Olha, os meus arcanos menores estão novinhos. Os menores, porque esse eu não me desfiz desse tarô, é o tarô que eu usava quando eu jogava. Então as cartas estão meio puidinhas, e tanto que eu usei. E uma coisa interessante, gente, falar para vocês, eu nunca comprei tarô na minha vida. Desde o primeiro tarô que eu tive até esse aqui, eu sempre ganhei tarô. Sempre. Todas as vezes que eu pensava, vou precisar trocar esse tarô, alguém vinha e me dava um tarô. Tive tarô, assim, que veio até de outros lugares. As pessoas sempre me deram tarô. Eu nunca comprei. Agora vamos lá para os arcanos menores. Os arcanos menores, como eu já falei para vocês, eles são os naipes do baralho comum. Então nós temos ouro, aqui o rei de ouros, coincidentemente é o rei de ouro que está nas minhas mãos. E eles estão ligados aos 4 elementos. Então vamos lá, ouro é a terra, certo? Saúde e dinheiro. Copas, a água, os sentimentos, as emoções, os relacionamentos. Espada, ar, é o mental, como eu penso e como através do meu pensar vai ser a minha ação. E nós temos o paus, que é o fogo, é a energia vital, é a energia que nós precisamos para nos manifestarmos aqui na Terra. Se não houver fogo, se não houver energia, nada vai em frente. Então, nós podemos fazer o jogo. Como nós podemos fazer o jogo? Se eu for usar as duas, os arcanos maiores e os menores. Então, o que são os maiores? Os maiores é a minha caminhada aqui na Terra, certo? Os menores é tudo aquilo que vem no meu caminho para me facilitar ou para me dificultar, né? Vai depender do que eu preciso aprender. Como eu estou fazendo um jogo, vou usar os dois, os menores e os maiores. De repente, aparece uma espada. Espada é mental, é como eu penso. O que pode significar que a pessoa fez uma pergunta, como eu vou me sair no trabalho? Importante dizer para vocês, o tarô não responde sim ou não. O tarô, ele mostra a situação como está. A partir da situação como está, ele mostra as possibilidades que existem, tá? Eu volto daqui a pouco nesse assunto. Então, vamos lá. Como eu vou me sair nesse trabalho novo? Como está o meu trabalho? Daí sai lá o sol, né? Que eu falei, aquela carta maravilhosa.
Ah, saiu o sol? Saiu o sol significa quê? Que a pessoa ela pode progredir nesse trabalho, ela vai ter sucesso, ela vai ter êxito. Mas saiu uma carta de espada. Tudo vai depender de como estiver o mental dela. Esse mental dela pode fazer com que ela absorva esse sol e prospere, como esse mental pode fazer com que, apesar de ela ter um sol que diz que tudo pode dar certo, ela pode ficar estagnada. Porque adianta ter êxito, ter a possibilidade de êxito e sucesso para um mental que é pessimista, para um mental que não vê possibilidades de êxito, de sucesso, não vai adiantar, tá? Então, de começo, seria com a prática, gente, com a prática você vai dominar os arcanos maiores, mas pelo menos para o começo, usar os dois, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Tinha programado 3 aulas, mas para não ficar muito corrido, não ficar uma coisa muito... faltou minha palavra agora. Para não ficar muito truncado, vamos dizer assim, eu vou estender uma aula a mais, tá bom? Então, para a próxima aula, nós vamos entrar com o tarô, o significado de cada arcano. Nós vamos falar das cores, o porquê das cores. Nós vamos fazer essa introdução e depois, para a última aula, nós vamos falar de como a gente vai usar essas cartas, de como nós vamos fazer o jogo. Tá? Bom, então vamos voltar ao que eu falei. Tarô não responde sim ou não. Meu namorado gosta de mim? Ele não vai responder, seu namorado gosta de você. Ele vai dizer os sentimentos que o rapaz tem, como ele vê esse namoro, né? E a partir dos sentimentos que ele tem, como ele vê esse namoro, o que pode progredir. Porque quando a pessoa vem com a pergunta, ele gosta de mim, é porque ela está querendo, às vezes, um relacionamento mais estável, ela está insegura. A gente não vai responder sim, ele gosta de você. Por quê? Nós estamos mexendo com energia. Hoje, ele pode até gostar muito dela, mas amanhã, dependendo do comportamento dela, das atitudes dela, isso pode mudar. Então, por isso que nós vamos falar de como estão os sentimentos dele, de como ele a vê, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes a pessoa até pode gostar, mas se o outro não está tendo um comportamento adequado, se o outro às vezes, porque sabe que é amado, que é querido, começa a ter atitudes impróprias, vamos colocar assim, não vai dar certo. Então, ele gosta de você, os sentimentos dele são esses, você precisa tomar cuidado nesse seu tipo de comportamento, né? Ele tem bons sentimentos por você, mas às vezes a gente vê, a pessoa tem ótimos sentimentos, mas é influenciável. Aí tem alguma ação, tem alguma energia de outra pessoa que não está... É isso que nós vamos falar. É isso que nós vamos tentar passar para a outra pessoa, tá? Muito cuidado, gente, com o que for dito para as pessoas. Por quê? Quando a pessoa vem fazer uma leitura, o tarólogo, qualquer oráculo a pessoa vai procurar no momento que ela está precisando de alguma coisa, né? A gente é meio como pai de santo. Ninguém vai no centro espírita se estiver tudo bem. É difícil. A pessoa nos procura porque não está bem no trabalho, não está bem com a família, ou não está bem com o amor, tem alguma dificuldade, ou não está bem com ela mesma, né? A gente precisa tomar cuidado com o que vai falar. Porque
tomar cuidado com o que vai falar? Quando a pessoa faz uma pergunta, todo mundo que tem capacidade de formular uma pergunta é porque tem a resposta dentro dela. Ninguém vai formular uma pergunta se não houver a resposta dentro dela. Muitas vezes, inconscientemente, né? A pessoa vem nos procurar apenas para confirmar algo que já existe dentro dela, mas que ela precisa da confirmação de uma outra pessoa. Então nós precisamos tomar cuidado como nós vamos transmitir isso. Há algumas coisas que nós não podemos falar. Ou se nós formos falar, nós vamos precisar elaborar muito bem a resposta que vai ser dada, certo? Uma das coisas com as quais nós precisamos tomar cuidado, eu falei do caso, né, de a moça, meu namorado gosta de mim. Relacionamento, gente, principalmente os relacionamentos mais sérios. Uma mulher, quando ela chega e pergunta, meu marido me trai, é porque a suspeita está dentro dela. E se existe a suspeita dentro dela, é porque algo há. Mas não somos nós que vamos confirmar isso. De forma alguma. De forma alguma. Né? Nós podemos dizer para ela como está o casamento dela, quais são as atitudes dela que atrapalham o casamento, como ela pode mudar, é lógico, a situação do casamento. E vamos também falar das atitudes do marido, mas sem nunca confirmar alguma suspeita que a pessoa já trouxe, tá? Até porque, gente, é um cuidado que nós precisamos ter. Nós entramos no campo energético do outro e nós precisamos aprender, antes de dar algumas respostas, nós precisamos aprender a identificar o que nós estamos captando verdadeiramente e o que talvez esteja no campo energético do outro que nós estamos captando como se fossem as cartas respondendo. Então nós precisamos tomar cuidado sobre isso, tá bom? Muito cuidado. O tarô, a princípio, antes de a gente começar a ler para amigos, para parentes, seja lá o que for, comece a fazer uso dele para você mesmo, né? Pega as cartas, olha para as cartas, o que esta carta está querendo me dizer, o que eu preciso aprender. E isso a gente aprende, viu, pessoal? Isso nós aprendemos independentemente de já ter feito o curso. Por quê? Se você se interessou por ter as cartas de tarô, se você se interessou por aprender o tarô, é porque em algum momento, não nesta vida, mas em algum momento no passado, no espaço, não importa onde, você já entrou em contato com essa energia. É um conhecimento que você já traz, né? Que você vai despertar. Talvez você traz um conhecimento mínimo, não importa, mas ele existe dentro de você, certo? Então olha para as cartas, manuseia as cartas, né? O que esta carta quer me dizer? O tarô é fantástico, ele é fantástico. Você vai entrando nesta energia. Você vai, a partir da próxima aula que eu falei, como eu falei, nós vamos começar a estudar os arcanos. A simbologia por trás de cada arcano, as cores, todos os elementos que compõem cada carta. Não se preocupe em comprar um livro e decorar aquele livro. Não se preocupe, talvez, em ficar ouvindo, não sei quantas vezes isso que eu estou falando. Porque o tarô, à medida que você vai manipulando as cartas, à medida que você vai manuseando, você vai fazendo descobertas. É interessante. Você vai ver que às vezes aquela carta, você já esteve com ela em mãos 50 vezes. De repente você bate o olho nela e vai enxergar um detalhe que até então você nunca tinha percebido. Por quê? Porque para aquela situação que você está,
querendo aquela situação que você está querendo saber, aquilo que você está querendo identificar através daquela carta, aquele pontinho minúsculo que você nunca tinha percebido nas outras 50 vezes que você manuseou a carta, daquela vez é importante. Eu li tarô durante 30 anos. E por diversas... Gente, 30 anos, imagine quantas vezes eu manipulei cada uma dessas cartas, né? Sendo que eu fiquei 10 anos da minha vida só fazendo leitura de tarô. Então, manipulei essas cartas milhares de vezes. Pois, de repente, sentava alguém à minha frente, eu punha uma determinada carta e via ali naquela carta algo que eu nunca tinha visto. A carta me mostrava algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha enxergado nela. Mas por quê? Porque para aquela pessoa, aquilo que ela me mostrou naquele momento era importante, tá? E é isso que a gente precisa levar em consideração, né? O aprendizado que nós vamos tendo, não importa que você vá fazer uso profissionalmente, não importa que você vai fazer como hobby, se você vai usar apenas para você, para as pessoas mais próximas, não importa, tá? O que vai te levar ao conhecimento verdadeiramente de cada carta do tarô é o uso que você fizer, tá bom? Não vai comprar o tarô, ou se já tem o tarô, não vai deixar ele guardado na gaveta, né? Na gaveta não vai adiantar de nada. Uma outra coisa importante também, o tarô é muito interessante porque não importa como nós estamos usando, se para previsão ou se para leitura da pessoa, a leitura do desenvolvimento espiritual, a caminhada, a jornada de vida da pessoa aqui na Terra, não importa. O tarô de qualquer forma usa energia, né? Então, uma pessoa que faz uso de medicamentos pesados, uma pessoa que esteve internada, passou por cirurgia, tomou anestésicos, você não vai conseguir fazer a leitura. Por quê? Essa pessoa está com o campo energético dela em desequilíbrio por causa de medicamentos, por causa de anestesia, internamento em hospital, a gente não consegue. E mesmo nós também, é um cuidado que nós precisamos ter. Se eu estiver fazendo uso de medicamento pesado, os mesmos critérios para o consulente servem para o tarólogo, tá bom? Porque mexe com o campo energético. Tudo que mexeu com o campo energético provoca desequilíbrio e aí não vai ser feito um trabalho proveitoso, tá bom? Seja o tarólogo ou seja o consulente. Para a próxima aula, eu vou começar então a falar sobre o significado das cartas. Eu já falei bastante sobre isso, né? Sobre o significado das cartas. Vamos partir para o aprendizado propriamente dito, tá bom? E antes de encerrar, eu tinha algumas práticas, quando eu lia tarô, principalmente quando as pessoas estavam assim naquele ponto de vida que tudo estava... Porque às vezes a gente lê tarô, eu lia tarô para algumas pessoas, que eu ia pondo as cartas e pensando, nossa, como a pessoa vai sair disso, né? É lógico que você não vai deixar transparecer como vai sair disso. Você vai fazer uma leitura de carta sem deixar transparecer o que você está sentindo. Outra coisa, não vai pôr seus preconceitos, nada disso na leitura de carta que você estiver fazendo. Cada pessoa é uma pessoa totalmente diferente, né? Aquilo que para mim pode ser muito errado, para o outro é certo. E vice-versa. Vamos ler tarô acima dos nossos preconceitos, acima dos nossos princípios, acima dos nossos valores, tá bom? Então, às vezes não, para desanuviar, para deixar mais leve, eu comecei, no final, quando eu comecei a ler, eu lia Minutos de Sabedoria e fui, até que eu ganhei essas cartinhas aqui, são cartinhas angélicas. Você tira uma carta, vem uma mensagem do anjo e o anjo depois completa dizendo o que ele te dá para você poder cumprir aquilo, tá bom?
Eu tirei essa cartinha aqui para todo mundo que estiver me assistindo, para todo mundo que estiver com intenções de aprender o tarô. Eu sou o anjo que está junto de você para ajudá-lo em sua situação difícil. Confie. Dou-lhe a energia de que mais necessita. Confie. É bom ter a ajuda do céu. Siga meu conselho. Atue com a ajuda do arcanjo Uriel. O arcanjo Uriel é o arcanjo da inovação. É o arcanjo que rege o signo de Aquário, né? Então, nós estamos nesse movimento, né? Nesse movimento de renovação, de mudança, de acabar com tudo que é velho, de nos desprendermos, certo? Nos libertarmos das amarras. Então, pela mensagem, tudo vai passar, né? É uma questão de nós confiarmos, vem a energia de que nós necessitamos e temos a ajuda do arcanjo Uriel para fazermos essa travessia e dela sairmos renovados. Então, até a nossa próxima aula. Uma boa semana para vocês.